Então, vamos falar um pouquinho sobre ele e vamos falar também sobre o alicate amperímetro, que é uma coisa importante, né? Facilita muito, você não precisa às vezes abrir circuito, não precisa fazer nada. Qual é a corrente do compressor? Né? Estamos a quanto? Então, você pega um alicate amperímetro ali sem muito risco, porque você não vai intervir no equipamento ligado. Você só vai abrir a pinça lá, vai colocar, selecionar e aí você vai ver a corrente. Então dá para ensinar cálculo de corrente e tudo mais, então é bem tranquilo. E um outro ponto que eu escolhi foi cabos elétricos. Né? Por que os cabos elétricos? Porque nós já tivemos aqui funcionário que fazia a ligação, a interligação entre a evaporadora e a condensadora utilizando os cabos de comunicação e energia. Ele ligava seguindo a ordem alfabética. Se ele tivesse lá azul, vermelho e preto, primeiro ele punha o A, de azul, depois o amarelo, se tivesse o amarelo. Aí eu questionei um dia, então azul é segundo, porque amarelo é o M, então teria que ser o amarelo primeiro. É mesmo, mas é A, então tá bom. Então são coisas que a gente não pode aceitar. Nós já fizemos isso. Não é? Mas faz muito sentido isso aí. É norma internacional. Qualquer um que vê um azul sabe que é neutro. Então nós temos isso aí, está dentro da nossa norma brasileira, a NBR 5410, eu trouxe aí a gente vai apresentar um pouquinho, só para vocês entenderem que para todos nós, eu acho que cada um tem a sua religião, mas todos nós somos cristãos. Então, se somos cristãos, nós temos uma Bíblia. Então, a Bíblia de cada função é as normas para nós. Então, isso nós precisamos de vez em quando dar uma pesquisada. Então, nós temos as bitolas dos cabos, nós temos as cores e nós temos as correntes, que é interessante a gente saber. Não é simplesmente assim, pegar uma tabelinha e olhar. Tem tudo por trás disso, uma forma de se instalar, né? Se eu trabalho com um cabo em cima de um leito, o comportamento do cabo é um. Se eu coloco ele sobre isoladores, no tempo, o comportamento é outro. Se eu coloco dentro de um eletroduto, o comportamento é outro. Por quê? Nós estamos confinando, nós estamos trocando calor com o ambiente. Por que um transformador instalado na rua, geralmente as companhias sobrecarregam esse transformador em até 70%, olha, quase 2 vezes. Porque o vento faz a dissipação de calor. Então, eles chegam a esse ponto. Certo? Então, a corrente dos cabos não é aquela tabelinha, 1,5 é 15,5, 2,5 é 21, o 4 é 26, o 6 é 38, o 10 é 50, o 16 é 68. Não, aquilo lá é parâmetro. Deve-se analisar a forma construtiva. Quando nós instalamos, nós colocamos uma infraestrutura muito longa, nós colocamos ela dentro de um eletroduto. Então, ela está sob um efeito, vamos dizer assim, de temperatura também. Estamos cortando lá, mas cortando. Às vezes a gente olha uma mangueira 3/4, né? Aqui cabe 7 fios e meio. E a ventilação desses cabos? Ele não pode entupir a mangueira. Você tem que deixar 30% de espaço, isso é norma, 30% livre. E inclusive quando você coloca os cabos em leito, e os cabos são singelos, ou seja, tem o cabo PP, a gente chama de PP, 4 por isso, 1,5, tal, ele já vem trifolado. Dentro dele, o cabo PP, esse preto, ele já está trifolado. Quando nós fazemos um cabo singelo, nós temos que ligar em trifólio. As 3 fases têm que estar trifolado e amarrado. Porque eletromagneticamente, você anula e também o aquecimento você dissipa. E a distância no leito dos 3 cabos é 2 vezes a distância de um do outro. Então, você mede aqui, põe 2 vezes e põe o outro trifólio aqui do lado. E quem já viu aqui eletrocar tudo assim, separadinho? Ninguém. Eles vão jogando cabo, vira aquele amaranhado lá e pronto. E o aquecimento? Elétrico. Então, esse é um problema. E aí depois nós vamos ver a associação de capacitores e seus efeitos, que eu acho que é importante, porque muitas vezes nos tira de algum enrosco. Nós precisamos de um capacitor de tal UF. Alguém já ouviu falar em UF, um capacitor?
eu acho incrível, né? Não é o F, né? Aquele Uzinho que tem um rabinho ali, ele é micro. E o F é farad. Então é microfarad. Nós vamos dar uma olhadinha aqui do que é micro, o que é mega, o que é quilo, o que é nano, para a gente entender mili, o que é mili, miliampere, né? Microampere, nanoampere, nanotensão, nanovolts, né? O que é kilovolts. A gente vai ver rapidinho isso aqui. E sempre nos meus inícios eu coloco alguma frase, alguma coisa sugestiva, né? Esse é José de Alencar, grande escritor brasileiro. Então diz assim: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Vocês podem tirar foto desse. Lógico, tá. A apresentação é de vocês. Imagina, olha lá, quando que o cara morreu, gente? 1877, era o pensamento dele, como cabe para nós aqui agora. Perfeito para a gente entender. Ele morreu com 43 anos, né? Olha, qual que é a longevidade hoje? Eu estou aqui com 63 anos, conversando um pouco com vocês. O cara com a cabeça que ele tinha, escreveu vários romances. O Guarani, que ele escreveu, então o cara ferrado. Então é isso, vamos para lá. Então, medidores, multímetros, capacímetros, alicatemperimetros. Então eu coloquei os dois. Aí eu peguei do Donovan, né, para a gente entender aqui um pouco, só para a gente passar. Ele está aqui, esse bichinho aqui, certo? Nós temos o liga e desliga, quando você liga aqui. Então é tranquilo de se trabalhar. Nessas duas primeiras nós temos o comum, e aqui nós enxergamos tensão, né? Geralmente a tensão não tem nada a ver. Isso que eu estou fazendo. Eu só estou colocando assim, né? Só correto. O comum, o vermelho, porque geralmente essa aqui é a ponta positiva. Então, quando eu estou num circuito eletrônico, eu evito de ter o sinal de menos aqui. Então eu vou medir a tensão, a corrente, porque ele mede também até 10 amperes. Só que a gente não aconselha verificar isso, porque esse cabo aqui, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de decapar esse cabo, são fiozinhos muito fininhos aqui, porque ele é muito flexível. Então eu não aconselho medir corrente com esse aparelho. Ah, mas eu preciso medir. Pô, cara, pega um alicate amperímetro que você está mais tranquilo. Então, nós temos esse bichinho e nós temos um alicate amperímetro, que eu gosto muito da Fluke, né? É um equipamento muito bom. Ele tem, a categoria dele é para uso industrial, é CAT 3, né? Tem CAT 3, CAT 4, CAT 2 e CAT 1. A categoria CAT. O 3 é do medidor, aquele que vulgarmente se chama relógio. O relógio para dentro, eu uso o CAT 3 na indústria. O CAT 2 é residencial. E tem o CAT 4, que é do medidor para fora, que ele precisa de uma isolação. Tudo está ligado à isolação. Então, quando eu abro esse alicate, eu tenho aqui, vocês olhem aqui que eu tenho um núcleo, né? E ele vai fechar o circuito. E o cabo elétrico, quando eu tenho a passagem da corrente elétrica no cabo, eu tenho fluindo a corrente aqui, eu uso sempre a mão direita, o dedão ele está no sentido da corrente. Então, se a corrente está saindo, está indo para lá, eu ponho no sentido e faço esse giro com a mão. Significa que no cabo eu tenho um campo eletromagnético girando nessa posição. Então, quando eu abro essa pinça e fecho no cabo, nada mais é que ele está fazendo e pegando esse campo eletromagnético que está aqui, passando para essas lâminas, e vem uma bobina que está aqui, e ele decodifica e joga para o display. E aí aqui eu tenho corrente aqui em cima. Então ele mede. Eu tenho corrente, eu tenho resistência e continuidade, que é aquele bip, né? Tenho a tensão aqui, a contínua, que é aquela de bateria, de pilhas e tudo mais. Eu tenho a alternada, que é uma senoide, né? A tensão alternada é senoidal.
e no Brasil é 60 Hz por minuto, ou seja, ela é positiva e negativa 60 vezes no minuto. Ah, então qual é o tempo? A frequência é inverso ao tempo. Se eu tenho o F de frequência, F minúsculo, é igual a 1 sobre o tempo. Então eu tenho frequência é o inverso de tempo. Então se eu tenho 60 vezes por minuto, né, eu vou pegar e mudar aqui. Qual é o tempo? Quem está dividindo passa para cá multiplicando e o igual vem para baixo. Então o tempo vai ser igual a 1 sobre a frequência. Portanto, eu tenho que 1 dividido por 60, porque no Brasil é 60 Hz. A unidade de medida aqui é Hz. Tá certo? E no Brasil são 60 Hz, ou seja, 60 ciclos. Então, qual o tempo que ele está em positivo? 1 por 60 vai ser igual a 0,016. Então, eu falo que ele é 1, 2, 3, duas... Ele é mais um 6, aqui é uma dízima constante. 6, 6, 6, 6, assim. Então, eu vou falar aqui segundos. Para não falar 0,016 segundos, eu transformo isso, conto 3 casas, ponho uma vírgula aqui, e ele vai ficar 16,6 m minúsculo segundo. Então, ele é 16,6 milissegundos. Para vocês terem uma ideia de tempo, quando você fica observando uma pessoa e você vê que a pessoa pisca rapidinho, já viu isso? Igual o Joel, ele fez agora. Isso mas ele não está piscando para mim. É o olho né? É o olho. Sabe quanto tempo de você abrir e fechar? Cronometrado isso, 100 milissegundos. Olha o que é 16,6 milissegundos. Olha o tempo disso, você não enxerga. Por isso, quando você olha o osciloscópio e vê a onda, a frequência, ela fica uma senoide contínua, mas ela está fazendo isso. E aí, em outros países, é 50 Hz. Isso é a herança que nós tivemos aí dos ingleses. Então, essa é a nossa frequência. Então, não quero aprofundar muito, porque eu tenho tempo. Eu quero cumprir isso. Então nós temos isso. As grandezas nós vamos ver depois. Aqui eu tenho ohms, que é a unidade de medida para resistência, né? 200, 2K. Então 2K, vamos ver o que significa esse K. Ele é 1000, 10 elevado à terceira casa, a terceira potência. Então é 1000. Se eu voltar 1000, fica 1. 1, 2, 3, ficou 1 sozinho. Então, se eu falar 1K, eu ando 3 casas para a direita. 1, 2, 3, ele se transforma em 1000. Tá certo? Então, eu consigo medir as resistências. Eu tenho a tensão corrente contínua, né? Aquele de bateria. Muito cuidado, porque você pode queimar o aparelho se você coloca aqui na escala de 1000 volts corrente contínua e medir na tomada que é frequência. Ela pode queimar, pode estourar na sua mão. Já teve acidente feio com o pessoal da companhia medindo assim e estourar o aparelho. Então tem que tomar muito cuidado. E temos até milha, ó, 200 milha ele está falando aqui. O que é o 200 milha então, já que a gente já viu aqui? 200 milha, pessoal, olha só que interessante. Nós estamos falando ali, né? Vivo aqui agora. A escala ali, ele está dizendo, olha, é 200 miliampere ou miliohms. Se eu colocar mili, é igual a 10 a menos 3. Se eu andar 3 casas para cá, 1, 2, 3, põe uma vírgula aqui, então vai ser o quê? 0,2 ohm. É pouco provável que a gente vai encontrar um resistor de 0,2, né? É sempre um pouco mais. Então, na nossa aplicação, 5, 10K, 30K, 50K. K. Então, 5K é 5.000 ohm. Aquele sensor de temperatura, né? A máquina de 12K. É 12.000. 12.000. Por isso abreviando.
Okay? Continuando aqui rapidinho. Aí nós temos a corrente, que ele é de micro, que é o Uzinho, que é 10 a menos 6, quer dizer, 20 micro, é andar 6 casas para trás, vai dar 0,0002 ampere. Olha que corrente baixa. Não utilizamos, corrente evita. Aí nós temos capacitor, que é uma coisa interessante que nós precisamos utilizar, saber, eu tenho que tirar e eu utilizo esses dois no meio aqui. Aí eu coloco na escala, aqui, né, o F de Faraday, e aí eu faço a medição do capacitor. Vamos fazer quando nós entrarmos na associação de capacitores, certo? Depois nós temos a tensão contínua. Nós temos então aqui contínua, tensão contínua. Olha a senoide, é igual um tio. Então ele tem 200 mili, 2, 20, 200 e 700. Qual é a nossa menor tensão na tomada? Hoje, aqui. O que nós temos? Normal, em residência e tudo mais. Nós temos 220 volts. Nós, Itajaí, o Sul, praticamente, ela é derivada de uma tensão 380 volts. Então, se eu pegar 380 volts, dividir por raiz de 3, isso vai ficar para uma outra etapa. Eu vou explicar o porquê que é raiz de 3, né? De onde vem a raiz de 3. Se eu pegar 380 e dividir por raiz de 3, vai dar 220 volts. Então, na nossa instalação, aonde vocês forem, no mínimo é 220 volts. Então, essa escala aqui, ó, 200 mili, 2, 20, 200, esquece. Vá direto para os 700. Deixa sempre o aparelho em 700, não tenha dúvida. Tensão, vou medir tensão na máquina. Opa, 700. Não começa a procurar não, porque se você colocar em 200 mili, que é 0,2, vai queimar o aparelho. Tá certo? É importante, né, pessoal, porque já tivemos várias queimas desses equipamentos. Então, não é barato. Aí o cara não sabe, bota em qualquer uma, vou botar para ver o que dá. Não, cara, pensa um pouquinho antes de colocar. É igual o cara vai ligar o disjuntor. Vou ligar o disjuntor. Se estourar, eu vou ver. Não, peraí.